Graça e paz, amados. Amém. Jesus continue abençoando a amada igreja, você também que nos acompanha de casa, onde quer que você esteja, que Deus abençoe grandemente. Eu convido a amada igreja a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 6. O Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nós temos o nosso tema do mês de outubro, onde está o seu coração. E claro, nós não poderíamos deixar de começar no contexto que fala a esse respeito. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Você tem? Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 6, a partir do 19. Não acumuleis para vós, outros, tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros onde, irmãos? No céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai Santo, Pai querido, obrigado, Senhor, mais uma vez. Rendemos graças ao Senhor, pois reconhecemos que, ao adentrarmos pelas portas da igreja, aqui o Senhor já estava nos esperando, Senhor, para que pudéssemos adorar o Teu santo nome. Já cantamos louvores, Senhor, já oramos. Agora queremos escutar a Tua voz por meio da Tua palavra, Senhor. Palavra poderosa que transforma vidas, e tudo isso por meio do Espírito Santo. A gente sabe, Senhor, que é algo sobrenatural, não temos a capacidade de mudar o coração de quem quer que seja. Mas pelo poder do Espírito Santo, no poder da palavra, isso é possível. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor, que independente da idade do ouvinte, nessa noite, o coração possa estar aberto para que haja transformação permanente, Senhor. Porque a vida eterna está às portas. Tem sido anunciado o Teu Evangelho em todo lugar do mundo. A oportunidade tem sido dada. Logo, logo o Senhor voltará para buscar a Tua igreja. E precisamos aprender, enquanto o Senhor não volta, a valorizar aquilo que realmente importa. Usar as nossas energias que o Senhor nos deu, meu Deus, para que possamos valorizar aquilo que realmente é para a vida eterna. Por isso nós oramos, agradecidos no Teu nome, Jesus. Amém e amém. Irmãos, hoje pela manhã, nós tivemos aqui na igreja uma dinâmica muito boa. Por sinal, tem sido sempre dinâmicas que nos trazem a reflexão bíblica de uma forma bem criativa. E hoje pela manhã nós tivemos uma brincadeira que é comum, desde que a gente lembra que a gente é gente, que foi a caça ao tesouro. Então foi muito bem elaborado, muito bem criativo. E essa brincadeira, ela se baseia em pistas. Então você que acompanhou, você que esteve aqui, você que esteve em casa, acompanhou de casa, você viu que algumas pistas foram dadas para levar a um tesouro. E isso é bem dinâmico e traz uma mensagem muito importante, porque quando a gente vai para as Escrituras, a gente percebe que Jesus, Ele nos deu muitas pistas, dizendo e mostrando na palavra dEle, onde de fato está o nosso tesouro, onde está o nosso coração. E a gente só precisa observar e estarmos atentos a essas pistas, que até foi falado pela manhã. Jesus nos dá muitas pistas e muitas vezes passamos despercebidos. E precisamos olhar para a palavra do Senhor para entender de fato o que é que realmente damos valor nas nossas vidas. Foi lembrado também que o coração é aqui, ó, a nossa mente. Isso foi trazido à memória hoje, que o coração é a nossa mente, é a sede dos sentimentos. É onde existem e residem as nossas emoções. O nosso eu verdadeiro, onde Deus, de fato, Ele conhece quem é o eu verdadeiro. E para a gente saber onde está o nosso tesouro, é preciso fazer algumas perguntas cruciais. Porque algumas pessoas falam que colocam Deus acima de tudo, mas na verdade essas mesmas pessoas que declaram que Deus está acima de tudo, elas têm tesouros escondidos e muitas vezes, por conta de uma distorção do próprio eu, elas não conseguem definir aquilo que realmente importa, aquilo que tem valor. Então, para ajudar você nessa noite, você precisa lembrar dessas perguntas. O que é mais importante para você hoje?
o que é mais importante para você hoje? O que é que você não abre mão de forma alguma? Pense aí, algo que você não está disposto ou disposta a abrir mão. Com que é que hoje você gasta mais tempo? Notem que eu não estou falando em investir tempo, mas com o que é que hoje você gasta mais tempos? Irmãos, nós passamos muitas vezes por algumas perdas nas nossas vidas e não nos damos contas que essas perdas são provas, são testes de Deus para provar se o nosso coração de fato está naquilo que realmente importa. E Deus trabalha, Deus não abre mão, Deus não divide a glória dele com ninguém. A Bíblia ensina isso para a gente. Então eu quero refletir com você nessa noite sobre algumas dessas pistas, dessa caça ao tesouro, para que juntos possamos descobrir de fato onde está o nosso coração, onde é que está o seu coração. Volte comigo para o versículo 19, em Mateus capítulo 6. Porque Mateus capítulo 6, versículo 19, dentro dessas pistas que Jesus nos traz, a Bíblia diz no versículo 19, não acumuleis para vós outros o que, irmãos? Tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Claro, ele é muito objetivo. Não acumule tesouros sobre a terra, porque os ladrões roubam, as traças vêm, acaba com tudo. E é justamente nessas coisas que nós gastamos a maior parte das nossas energias, do nosso tempo. Eu pedi orientação ao Senhor e encontrei nas Escrituras, fazendo um apanhado de maneira organizada, algumas pessoas que estavam refletindo nas suas atitudes esses tesouros acumulados aqui na terra. E muitas dessas pessoas, você já com certeza já ouviu a história delas. Por exemplo, o jovem rico, lá em Mateus, você pode até tomar nota, depois você pode ler o contexto, mas lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 21, tinha um jovem que procurou Jesus, porque ele queria entender como era que ele faria para alcançar a vida eterna. E aí Jesus disse para ele o seguinte, Mateus 19, 21, se queres ser perfeito, vai e venda os teus bens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, disse Jesus para ele. E ele continua, depois venha e me segue. Isso aqui nos ensina e nos mostra o que aconteceu com o pensamento daquele jovem, o que aconteceu com a atitude dele. Porque aquele jovem, ele ficou desanimado. E claramente isso nos mostra que ele valorizava mais os seus recursos do que estar com Deus. Isso não é diferente das pessoas nos dias de hoje. Elas valorizam mais o que têm do que estar na presença de Deus. Tem uma outra personagem no Velho Testamento que também é muito conhecida de todos. Geazi ou Geazi. Quem lembra? Quem sabe quem é Geazi ou Geazi? Pois é, discípulo, servo de Eliseu. E tem aquele contexto que mostra que quando Naamã ele foi curado e ofereceu recompensa e foi oferecida recompensa ao profeta, que ele não aceitou, diga-se de passagem. O que aconteceu com Geazi ou Geazi? A Bíblia diz que ele vai e volta correndo, porque ele quer aquilo, ele precisa, ele quer aquele tesouro. Só que juntamente com aquele tesouro que ele buscou, que o seu mestre, o seu professor, o seu mentor não aceitou, ele foi lá, além de ter o tesouro, ele herdou o quê? Lepra. Ele acabou herdando a lepra. Isso nos mostra, dentro desse contexto, que para ele e para Geazi, o reconhecimento era mais importante do que qualquer outra coisa, do que estar sofrendo, do que passar dificuldades. Ele precisava de um reconhecimento e ele foi atrás. E junto com o reconhecimento, a gente tem aí o relato bíblico, veio a lepra na vida dele. Duas outras personagens que estavam olhando muito para as coisas aqui desse mundo, e eu preciso mencionar, porque são duas pessoas crentes, e aí alguns crentes do século 21 têm dúvidas se elas foram. O caso de Ananias e Safira. Crentes em Cristo Jesus, e a Bíblia mostra que eles combinaram mentir para os homens de Deus, para os apóstolos, mas eles não conseguiram mentir para quem? Para Deus, para o Espírito Santo. Porque eles queriam fama. Então eles se mostraram algo que eles não eram.
Mas a Bíblia fala lá em Atos no capítulo 5 que eles foram punidos com a morte. E aí alguém diz assim, não pode ter sido crente. Mas olha, lembra que Hebreus fala que se estamos sem correção, sem disciplina, de que todos os filhos são participantes, a Bíblia diz que somos bastardos. Deus estava tratando com a igreja e ele levou aqueles 2 crentes que tentaram burlar o Espírito Santo, porque eles queriam um momento de fama, estavam doando, eles mostraram que tinham posses e tudo. Eu não posso me esquecer também de Jacó. Jacó, ele trapaceou seu irmão Esaú, tudo por um prato de lentilhas. Ele acabou vendendo o seu direito de primogenitura. E depois, Jacó também enganou seu pai. Acabou enganando o seu pai para tomar a bênção que era do seu irmão. Porque Jacó, olhando para as coisas terrenas, estava buscando privilégios. É muito perigoso. Falar de uma mulher também é importante. A mulher de Ló. Quando toda a família foi resgatada de Sodoma, e os 2 anjos advertiram para que todos não fizessem o quê? Quem lembra? Não olhasse para trás, mas aí o texto mostra que ela olhou para trás, fez justamente o contrário, e a Bíblia fala que ela se tornou numa estátua de sal. E isso, sabe o que é que representa? Seguia Jesus, mas com o olho no passado. Ela estava olhando para o passado dela. Tem também um filho pródigo. Esse aqui também deixa muita gente assustada, porque aquele filho, ele exigiu a sua herança. E aí alguém pode pensar, mas era direito dele. É verdade, só que o pai dele estava vivo ainda. E geralmente se passa uma herança quando os pais morrem. Sabe o que é que isso nos ensina? Que ele matou o pai no próprio coração, porque ele estava pensando nele, nos prazeres que ele podia usufruir enquanto ele tinha força. Ele mata o pai dele aqui no coração, ele pede a herança dele e acaba usufruindo dos prazeres, e você sabe o que acontece, ele perde tudo e ele lembra de que o pai amava ele, mas por conta de prazeres mundanos. Não adianta a gente juntar tesouro nessa terra, porque tudo isso passa e a gente não vai levar nada daqui. E o que tem de gente se matando, morrendo por conta, fazendo do seu braço a sua própria força, por conta de coisas terrenas, isso é assustador. Nós estamos numa era onde o consumismo tem feito com que as pessoas, elas queiram cada vez ter mais. Elas querem mais, elas não estão satisfeitas. E elas vão fazer de tudo para conseguir aquilo, sem limite algum. E isso é perigoso, irmãos. Por isso que Jesus traz esse ensino muito importante a respeito de se acumular tesouro no céu. Mas pastor, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso acumular tesouro no céu? Versículo 20, você está com sua Bíblia aberta em Mateus no capítulo 6. No versículo 20, Jesus trazendo aí o contraponto daquilo que os incrédulos eles estavam fazendo ao acumular tesouros aqui na terra. Jesus diz no versículo 20 o seguinte: mas, olha aí a conjunção adversativa que a gente está sempre falando aqui, mas ajuntai para vós outros o que, irmãos? Tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Pastor, como é que eu posso acumular tesouro no céu? Como é que eu posso juntar tesouro no céu? Irmãos, o tesouro celestial, ele é formado por coisas eternas, por coisas superiores àquilo que somente pode ser visto aos olhos humanos, porque a gente começa a enxergar com os olhos da fé. E a Bíblia nos fala que a gente não anda por aquilo que a gente vê. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E as pessoas, elas não estão atentas a isso. Aí a Bíblia é tão maravilhosa que ela nos traz alguns exemplos de pessoas que começaram a acumular tesouros no céu e nos ensina como a gente pode fazer isso. Por exemplo, com todos os defeitos que Abraão teve, ele aprendeu a acumular tesouro no céu. Porque depois você pode ler em casa, em Gênesis no capítulo 12, quando ele é chamado, a Bíblia relata que ele deixa a parentela dele. E Hebreus relata que ele vai para uma terra que ele nem sabia onde era, mas que ele vai pela fé. Outra coisa importante também que a gente aprende de Abraão, é que ele abriu mão do seu único filho para Deus, mostrando sim que Deus estava acima de qualquer outra coisa, que Deus era mais valioso do que o próprio filho.
E aí, assim como eu falei a respeito do filho pródigo que matou o pai aqui no coração, e foi um assassinato, diferente de Abraão que matou o filho no coração, mas foi um sacrifício para Deus. Porque não pense assim, mas o filho não chegou a morrer. Mas olha, lembra que Deus providenciou um animal no lugar do filho? Deus proveu. Por que Deus proveu? Porque Abraão já tinha matado o filho para Deus no coração. A gente precisa viver por fé. A gente precisa acumular tesouro no céu, mostrando que Deus é mais importante do que qualquer coisa. Deus tem que ser mais importante na sua vida do que o seu marido, do que a sua esposa, do que o seu filho, do que o seu trabalho. Nós estamos no mês da mocidade, a gente precisa no mês da mocidade. Nós estamos no mês das crianças, e isso precisa ser ensinado às nossas crianças. Eu digo lá em casa, desde que Marcelinho nasceu. Nunca se esqueça, Dani, Marcelinho não é nosso. Desde quando ele nasceu. Viu, papai? Você não é nosso, você está emprestado. E por sinal, você desceu, eu falei aqui que você ia pregar, mas você tinha descido. Aí eu comecei já a pregar. Mas eu sempre digo, Marcelinho é herança do Senhor. Ele está emprestado, para a gente cuidar dele. Porque se Jesus não voltar, e a gente vive por fé, se ele não voltar daqui a uns 15, 20 anos e manter o nosso filho vivo, e a gente educando ele nos caminhos do Senhor, a Bíblia diz para Marcelinho fazer o quê? Deixar pai e mãe, e se unir à mulher dele. Deus tem que ser mais importante, porque se a gente não começar a treinar isso, outras coisas serão mais importantes. A gente vive por fé, e o nosso tesouro acumulado no céu é o fortalecimento da nossa fé. Lembra de Marta e Maria? Maria, no caso, a irmã de Lázaro, ela abriu mão do tempo dela para ouvir Jesus. Ninguém quer saber mais de ouvir Jesus. Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, ela abriu mão do seu tempo para ouvir Jesus. Você pode ler depois o contexto em Lucas capítulo 10. E ela entregou também um bálsamo mais precioso como uma oferta ao Senhor. Ela abriu mão da sua vaidade em prol do tesouro da unção eterna. Porque a Bíblia fala que houve uma unção ali física visível. Mas as pessoas não querem abrir mão do seu tempo para ouvir a Jesus. Eu não tenho tempo para ouvir a Jesus. Já notaram que tudo é muito rápido? Antigamente se tinha os vídeos no YouTube que eram mais de 30 minutos, 40 minutos. Aí caiu para 20, caiu para 10, aí inventou os shorts. Tem os shorts no YouTube que é 1 minuto. Tem os Reels no Instagram. As pessoas também não aguentam mais 1 minuto. Imagine ouvir o que Jesus tem para ensinar. Pois escute o que Jesus tem para lhe ensinar na palavra dele. Vale a pena abrir mão do nosso tempo, que na verdade nem é nosso. Deus nos deu para administrarmos o tempo. Abra mão para ouvir o que Jesus tem a dizer e você não vai se arrepender. E isso você vai estar acumulando tesouro no céu. Quer mais exemplo de acumular tesouro no céu? Moisés. Moisés é um exemplo de uma pessoa, de um homem, que ele acumulou tesouro no céu. Por quê? Porque ele deixou o Egito, onde ele era considerado filho da filha de Faraó. Depois você pode conferir, não lá no Velho Testamento, mas nos heróis da fé. Anote aí depois para você ler, Hebreus capítulo 11. Você vai ver que ele, para estar com o seu povo, ele abriu mão de uma posição que ele tinha. Porque ele tinha um chamado. E ele sabia disso, ele viveu por fé também. A gente não pode se esquecer também de Zaqueu. Zaqueu, o cobrador de impostos, aprendeu a acumular tesouros no céu. Ele não se importou em ser considerado o maioral da época, porque ele era um dos principais cobradores de impostos. Mas mesmo assim, com a sua baixa estatura, ele não estava nem aí para o que ia pensar dele. Ele sobe numa árvore, ele quer ver Jesus. Ele sabia que a salvação era mais importante. E a Bíblia fala em Lucas 19 que houve salvação naquela casa. Mas também teve uma mulher no Velho Testamento que é importante lembrar, que aprendeu a juntar tesouro no céu. Ruth, a gente não pode se esquecer de Ruth. Ela abriu mão da liberdade dela para acompanhar a sogra. E a Bíblia nos mostra que Deus deu uma família abençoada. Lá em Ruth 4, você pode ver depois. Deus deu uma bênção na sua família e ela se tornou ascendente do rei Davi e de Cristo. A coisa mais valiosa para ela foi o amor a Deus e ao presente que Deus tinha dado, que foi a família.
E algo que a gente se identifica muito nos dias de hoje, a gente não pode se esquecer. O que dizer dos discípulos de Jesus? Eles deixaram seus afazeres, deixaram seus barcos cheios de peixes, lá em Marcos capítulo 4, tome nota, depois você pode ler. Marcos no capítulo 4, eles deixam seus barcos depois de uma pesca maravilhosa, porque eles queriam seguir ao Mestre, queriam seguir a Jesus. Eles sabiam que a missão deles era mais importante. Irmãos, a maior riqueza que a gente pode conseguir nessa vida é ganhar almas para Cristo, porque nós somos chamados para isso, para anunciar as boas novas de salvação. E como os discípulos de Jesus, nós precisamos remir o tempo, aproveitar toda a oportunidade que temos para falar do amor de Deus. Na semana passada eu falei aqui a respeito do evangelismo no lar, que nada mais é do que contar histórias. Conte histórias bíblicas no seu lar, fale de Jesus no seu lar, não tenha receio, onde quer que você esteja, fale do amor de Deus, conte as histórias bíblicas, porque só assim você vai começar a acumular tesouros no céu. Aí, versículo 21, Mateus capítulo 6, Jesus declara o seguinte, Mateus 6, 21. Porque onde está o teu tesouro, a Bíblia diz o que mais? Aí estará também o seu coração. Jesus está dizendo assim, ó, quando você começa a ter discernimento daquilo que realmente é mais importante, aquilo que realmente tem valor, você vai gastar, na verdade, você vai investir o seu tempo e as suas energias, porque você sabe que isso é importante. Aí Jesus está dizendo, olha, onde está aquilo que você mais valoriza, ali estará também a sua motivação. Porque, irmãos, o inimigo, ele luta para conquistar o nosso coração com tudo que nos agrada. E ele sabe que nós temos desejos, ele sabe tudo aquilo que mexe com os nossos sentimentos. E o prato que ele oferece, o prato de lentilhas, é vistoso. E a gente acaba cedendo muitas vezes. A gente precisa parar para pensar, para falar com Deus, para entender de fato o que é que está nos nossos corações. E sabe, tem indicadores que Deus nos deixou, indicadores claros para revelar o que é que está nos nossos corações. Você quer ver como você descobre algo que está no seu coração? Ou até no coração de outro? A forma como ela fala. Como a pessoa fala, ela está demonstrando o que está no coração dela. Porque Jesus Cristo disse que a boca fala do que está cheio o coração. A forma como uma pessoa tem falado, isso revela como ela está com Deus. Aí alguém diz assim, mas eu sou assim mesmo. Olha, você é assim mesmo, mas Deus está aqui para mudar esse assim mesmo. A sua forma de falar, ela pode mudar com o poder do Espírito Santo. E você começa a falar como um servo, uma serva do Senhor. Então as palavras, elas refletem o que está no nosso coração. Você quer ver outra coisa importante que a gente não pode se esquecer? Relacionado ao nosso coração, as lembranças. Lembranças do passado, porque, irmãos, o nosso coração é como um baú de tesouro, onde a gente acumula lembranças. Por isso a Bíblia fala que o homem bom, Mateus capítulo 12, o homem bom, ele tira do tesouro boas coisas, coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. E isso aqui, eu estava lendo, meditando, isso aqui chama a nossa atenção, porque nos estimula a gente vasculhar os nossos corações, e a gente descobrir de fato onde está o nosso tesouro. Muitas lembranças trazem mágoas, trazem dor e prejudicam o nosso coração. Se aquela lembrança no seu coração está te trazendo dor e sofrimento, abra mão disso, porque você vai tirar coisa ruim e isso vai fazer você adoecer. E você, sem perceber, você vai valorizar muito essa lembrança ruim que está no seu coração, vai adoecer tanto espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, como fisicamente. Mas pastor, eu não consigo. Olha, consegue, porque a Bíblia diz que Deus derramou o amor dele nos nossos corações. E se Deus derramou o amor dele nos nossos corações, significa que esse processo de transformação, ele é real. Mas aí vem um pensamento ruim, uma lembrança ruim, o que é que você faz? Você convida esse pensamento, você convida essa lembrança, você almoça com esse pensamento, você dá café a essa lembrança, e isso vai te martirizando, vai afetando o seu coração. Em nome de Jesus, se livre dessas lembranças, mude o foco, comece a pensar em tudo que é puro, amável, de boa fama, se há virtude, se há louvor, isso ocupe a vossa mente, o vosso coração. Você tem a mente de Cristo, não abra mão disso.
comece a sondar o seu coração, vasculhe, descubra onde é que está o seu tesouro. Mas olha, faça uma cirurgia radical. Abra mão do que for preciso e aprenda a valorizar mais o que realmente é importante para Deus. Porque Deus sabe do que você precisa. E Jesus Cristo disse, onde tiver o teu tesouro, aquilo que você mais valoriza, vai estar também a sua motivação. Onde está o seu coração? Essa é a pergunta. Pai Santo e querido, obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos mostrado de fato o que realmente importa nas nossas vidas. E queremos aprender mais do Senhor. Estamos apenas começando um mês abençoado nesse tema também tão desafiador, Senhor, que mexe com os nossos corações. Porque é um desafio muito grande, Senhor. É uma pergunta que precisa ser feita. Foi lançado esse desafio, Senhor. E precisamos todos os dias lembrar disso. Onde está o nosso coração? Aquilo que nós valorizamos, será que realmente é tesouro que agrada ao Senhor? Ou são tesouros que estão roubando a tua glória e não podem ser chamados de tesouros? Porque onde estiver o nosso tesouro, aquilo que a gente mais valoriza, ali estará também a nossa motivação, o nosso coração. Pai Santo, obrigado, Senhor. O Senhor tem falado conosco. E de forma muito clara, Senhor, muito dinâmica. E queremos, Senhor, aprender muito mais de Ti, para que nessa caminhada até a Tua volta, possamos fazer tudo para o Teu agrado. Te agradecemos por esse momento, por essa noite, e por isso nós oramos no Teu maravilhoso nome, que é o nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Seu Santo Espírito esteja com cada um de vós.